Diretora técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE, a doutora Adriana Marcolino. Bom dia, ministro e demais componentes da mesa. Cumprimento também todas as pessoas presentes nesse recinto. Eu gostaria de começar minha exposição destacando que o DIESE é uma instituição de estudos, pesquisas estatísticas que, ao longo de quase 70 anos de existência, se destaca pela produção de dados e evidências, priorizando o método científico. Muitos dados foram apresentados nesses 2 dias sob o argumento da neutralidade. No entanto, é fundamental reconhecer que a ideia de neutralidade científica pode servir como um argumento retórico para evitar questionamentos sobre os dados apresentados. É bom lembrar que, em nome da ciência, ou de uma suposta ciência, muitos já morreram. É inegável que o método científico deve orientar a produção do conhecimento. Porém, é essencial que aqueles que apresentam os resultados também explicitem seus pressupostos. No caso do DIESE, adotamos a perspectiva dos trabalhadores e trabalhadoras como fundamento para a análise dos fenômenos sociais e econômicos, sempre com o objetivo de reduzir desigualdades e promover um modelo de desenvolvimento mais justo. É nesse contexto que apresenta alguns dados, informações e reflexões sobre o que se convencionou chamar de uberização ou plataformização do trabalho. O trabalho em plataformas digitais é uma realidade cada vez mais abrangente no Brasil. Estima-se que haja entre 1.500.000 trabalhadores a 4.300 milhões de trabalhadores, a depender das pesquisas. Segundo a pesquisa da PNAD e IBGE de 2022, que indica a existência de 1,5 milhões de trabalhadores no setor, 52% exerciam o trabalho principal por meio de aplicativo de transporte de passageiros. Em comparação ao total de ocupados no setor privado, os plataformizados trabalhavam mais horas semanais e contavam com menos trabalhadores contribuindo à Previdência. No caso dos trabalhadores plataformizados, eles trabalhavam 46 horas semanais contra 39 do setor privado. No caso da contribuição da Previdência, os trabalhadores plataformizados contribuíam em apenas 35,7%, enquanto no restante do mercado de trabalho, 60,8%. O rendimento médio dos trabalhadores por plataformas digitais com nível superior era 19% menor do que os ocupados não plataformizados com a mesma escolaridade. Enquanto 44% dos ocupados do setor privado estavam na informalidade, entre os trabalhadores plataformizados, esse percentual era de 70%, porque não tem contribuição previdenciária. Os motoristas de aplicativo de transporte de passageiros, excluindo aqueles que dirigiam táxi, e os entregadores por aplicativo, tinham um grau de dependência das plataformas bastante relevante. 97% e 84%, respectivamente, afirmaram ser o aplicativo que determinava o valor a ser recebido por cada tarefa realizada. E para 87% de motoristas e 85% de entregadores, respectivamente, o aplicativo determinava os clientes a serem atendidos. Esses números demonstram que a precarização no setor é maior do que comparado com o mercado de trabalho em geral. Também demonstra o nível de dependência e subordinação. Outro ponto que gostaria de destacar é sobre a geração de oportunidades de trabalho nesse segmento, que existe de fato, mas a que preço e em qual contexto? A expansão desse modelo de negócios encontrou no mercado de trabalho brasileiro um terreno propício para a superexploração, ou seja, quando os salários são reduzidos a um nível tão baixo que os trabalhadores não conseguem manter um padrão de vida adequado, forçando-os a trabalhar mais horas ou em condições mais precárias para sobreviver. Resultado da combinação de crise econômica, desmonte das políticas públicas e ausência de empregos formais. Na última década, convivemos com a falta de oportunidades e a ausência de empregos de qualidade, com carteira assinada, como resultado de um ciclo de baixo crescimento, de uma crise pandêmica, da falta de políticas adequadas para a economia e do desmonte do programa de trabalho, emprego e renda. Além disso, é visível os efeitos negativos do desmonte dos órgãos de fiscalização do trabalho. Esse conjunto de elementos gerou um contingente elevado de pessoas desempregadas, subempregadas e com baixos salários. É nesse contexto que milhões de trabalhadores se submetem a condições precárias de trabalho. Não é um movimento virtuoso de geração de oportunidades, mas fruto de um contexto socioeconômico de crise profunda nas garantias mínimas de proteção trabalhista.
Nesse cenário de extrema desestruturação do mercado de trabalho brasileiro, as empresas tiveram terreno fértil para crescer com ofertas de trabalho precário. Diante disso, é legítimo perguntar: há real liberdade de escolha para quem se submete a essas condições? Passo para o próximo ponto. Gostaria de destacar alguns elementos para demonstrar de modo inequívoco que a relação em debate é uma relação de trabalho subordinado e dependente, com forte precarização dos dispositivos remuneratórios e de jornada de trabalho. O controle da remuneração. As empresas determinam os valores pagos, impondo, inclusive, grandes variações nos rendimentos, sem autonomia dos trabalhadores e trabalhadoras para definirem os preços dos serviços oferecidos. Flexibilidade ilusória da jornada de trabalho. As jornadas são controladas por regras algorítmicas, horários de pico e metas de desempenho. Quanto menos viagens, menor a pontuação e pior os serviços são destinados para o trabalhador. Desse modo, a empresa induz o tempo mínimo de trabalho utilizando o aplicativo e cria regras que induzem os trabalhadores e trabalhadoras a se manterem conectados. Há horários de pico para a realização dos serviços que se impõem aos horários de descanso e repouso, de descanso e trabalho. É preciso dispor de longas jornadas para compor uma remuneração mínima. E eu estou falando de jornada completa, do horário efetivamente trabalhado e do tempo à disposição. As empresas estabelecem pressões relativas ao tempo de entrega e viagem. Ou seja, os mecanismos disponíveis impõem longas jornadas e controlam o ritmo de trabalho, interferindo na duração, intensidade e distribuição das jornadas. Um parênteses que eu gostaria de fazer nesse momento é que é equivocado apresentar os dados apenas da jornada efetivamente incorrida. Outra questão é que também é equivocado apresentar uma média, já que há trabalhadores que utilizam as plataformas para complementação de renda e trabalhadores que utilizam essas empresas como trabalho principal. Esses números são muito distintos se a gente segrega esses dois grupos. Outro ponto, gestão centralizada. As plataformas controlam o ingresso de novos trabalhadores, os desligamentos, aplicam sanções e definem todos os procedimentos de trabalho. Avaliação rígida, inclusive com punições, com possibilidades muito limitadas de defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, dada a falta de informações. Falta de direitos. Plataformizados não têm acesso a benefícios, como férias, 13º e fundo de garantia. E não sejamos levianos. Os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros querem esses direitos. Um conjunto de pesquisas relevantes tem se debruçado sobre esse tema, tanto no DIEESE como em outras instituições, com uma variada gama de metodologias de pesquisa. A crítica dos trabalhadores à CLT é muito bem delimitada. Primeiro, porque estamos longe de garantir todos os direitos previstos nessa normativa para todos os trabalhadores que estão no mercado formal de trabalho. Segundo, as relações de trabalho no Brasil são fortemente antidemocráticas, com frequentes assédios morais e sexuais no trabalho. O tempo de trabalho é cada vez mais precarizado devido à crescente desregulamentação dos dispositivos de controle de jornada, resultando em longas jornadas que não se ajustam à necessidade de compatibilização com as demais dimensões da vida social. Importante destacar que as jornadas trabalhadas nos aplicativos são longas, mas sim têm uma possibilidade maior de compatibilização da vida no trabalho e da vida social, mas nem por isso deixam de ser precárias. Num país que carrega raízes escravocratas, para a classe trabalhadora é melhor ter como um chefe um algoritmo do que um ser humano, mas nem por isso estamos falando de um emprego digno. E ainda, os efeitos da precarização nesse tipo de trabalho atingem diretamente a saúde física e mental dos trabalhadores, conforme literatura disponível. Longas jornadas e pressão por produtividade aumentam o risco de problemas musculoesqueléticos e fadiga crônica. Exposição prolongada ao trânsito eleva a probabilidade de acidentes graves. A insegurança financeira, combinada com a pressão por desempenho, leva a altos índices de estresse, ansiedade e depressão entre os trabalhadores de aplicativo. 57% dos acidentes de motociclistas estavam ligados ao trabalho. Entre 2019 e 2020, o SUS gastou 113 milhões com internação de motociclistas. Por fim, gostaria de destacar o processo promovido pelo governo federal, que criou o Grupo Tripartite com a finalidade de elaborar proposta de regulamentação das atividades de transporte de bens, de pessoas e outras atividades por intermédio de plataformas tecnológicas, que eu tive a oportunidade de acompanhar, apoiando a bancada de trabalhadores ao longo desse processo. Por consenso, o PLP 12 de 2024 estabeleceu se tratar de uma relação de trabalho.
sem vínculo, mas com regras específicas para que, de fato, não tivesse subordinação. Portanto, se tiver características de subordinação, não se enquadra nessa regra. Foi um avanço muito positivo, um primeiro passo, mas aqui, ministro, temos a oportunidade de avançar e estabelecer um novo passo na garantia de direitos, definindo o vínculo trabalhista na relação entre essas empresas e seus trabalhadores. Aliás, o que está em debate, de fato, não é apenas o vínculo empregatício. O que estamos discutindo é que sociedade estamos concebendo: a criação de um fosso crescente de concentração de renda e pobreza ou uma sociedade que promove garantias mínimas para todos e todas. O que propomos é tão somente que seja estabelecida a segurança jurídica também para os trabalhadores, que seja reconhecida a relação de trabalho subordinado e dependente, mesmo com a possibilidade de trabalhar em mais de uma empresa, como é para qualquer outro trabalhador no mercado de trabalho brasileiro. E de estabelecer que as questões relacionadas a essa relação sejam julgadas pela Justiça do Trabalho, que tem o instrumental regulatório necessário para arbitrar nesses temas. A transição tecnológica precisa ser acompanhada de medidas que priorizem a dignidade e justiça social, combatendo a superexploração e promovendo o bem-estar dos trabalhadores. É hora de agir com responsabilidade e coragem, reconhecendo que o avanço tecnológico não pode ser justificativa para a ampliação das desigualdades. Obrigada. Muito obrigado, Vossa Senhoria, doutora Adriana Marcolino. Ouviremos agora